Você já parou para olhar o mapa do Paraguai com atenção? A maioria das pessoas enxerga apenas um país pequeno. Muitos veem um local sem saída para o mar, entre Brasil e Argentina, mas garanto que essa visão é superficial. Existe um contraste interno profundo que muda completamente a forma como entendemos a história, a economia e as oportunidades aqui. Para quem pensa em morar fora do Brasil, como eu fiz, ter essa compreensão estratégica do território é muito importante. O Paraguai tem cerca de 6 milhões de habitantes distribuídos em um território de aproximadamente 406 mil quilômetros. A ocupação do território é extremamente desigual. O país é dividido naturalmente pelo Rio Paraguai, cortando de norte a sul. Essa divisão cria duas realidades muito diferentes. De um lado está o leste, do outro o oeste, conhecido como Chaco. O oeste representa cerca de 61% do território nacional, mas concentra apenas 3% da população. Já o leste, que ocupa 39% da área total, reúne aproximadamente 97% dos habitantes. Essa é uma das maiores disparidades demográficas da América do Sul. Grande parte da população está concentrada na região de Assunção. A região metropolitana abriga mais de um terço dos paraguaios. Esse nível de centralização impacta diretamente a infraestrutura e serviços. Mesmo sem litoral, o Paraguai possui uma posição logística estratégica. Ele se conecta ao comércio internacional pela Bacia do Prata. O país utiliza seus rios navegáveis para escoar produção agrícola e pecuária até o Oceano Atlântico com muita eficiência logística. Eles exportam principalmente soja e carne bovina. Não por acaso, as cidades mais desenvolvidas surgiram justamente às margens dos rios. A geografia moldou o destino do país. Onde havia acesso à navegação, houve crescimento econômico ao longo da história paraguaia. Quando observamos o leste, encontramos solo fértil, clima subtropical e chuvas mais regulares. Condições que favoreceram muito a agricultura intensiva. Lá existem longos períodos de estiagem. A agricultura tradicional se torna mais difícil e a infraestrutura historicamente foi sempre limitada. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os povos guaranis já ocupavam principalmente o leste, onde havia abundância de recursos naturais. Em 1537, os espanhóis fundaram Assunção em um ponto estratégico, bem às margens do rio. A cidade tornou-se o centro político e econômico. O Chaco, por sua vez, permaneceu isolado por séculos, sem desenvolvimento significativo. Décadas depois, a Guerra do Chaco contra a Bolívia consolidou o território oeste sob domínio paraguaio, mas não alterou a ocupação. O país perdeu cerca de metade de sua população. A reconstrução foi lenta e difícil, marcando profundamente a história nacional. A economia do Chaco baseou-se principalmente na pecuária extensiva. Esse modelo exige grandes áreas de terra, mas pouca mão de obra. Isso não estimula a formação de grandes centros urbanos. Na década de 20, comunidades menonitas se estabeleceram na região do Chaco. Eles trouxeram técnicas agrícolas, organização cooperativa e ajudaram a desenvolver a economia regional. Ainda assim, a densidade populacional permaneceu baixa. A Assunção se consolidou como centro político. Ciudad del Este tornou-se um dos maiores polos comerciais da América do Sul, na fronteira. Enquanto isso, o Chaco manteve estradas de terra, distâncias longas entre cidades e acesso limitado a serviços básicos por muito tempo. O ciclo de desenvolvimento reforçou a concentração populacional no leste. Mais investimento gera mais oportunidades, atraindo cada vez mais pessoas. Mais pessoas justificam novos investimentos. Esse ciclo se fortaleceu ao longo das décadas. O oeste vive o ciclo inverso, infelizmente. Menos infraestrutura limita oportunidades e afasta moradores, mas o Chaco ainda possui grande potencial de crescimento e desenvolvimento de futuro. A região pode se destacar em energia solar, turismo ecológico, logística estratégica adaptada ao clima local específico. O desafio é transformar potencial em desenvolvimento real. O Paraguai, portanto, não é apenas um país pequeno entre dois gigantes. É um território de contrastes profundos. De um lado, concentração urbana e dinamismo econômico. Do outro, vastidão territorial e baixa ocupação. Para quem pensa em morar no Paraguai, compreender essa divisão é essencial. O leste oferece maior infraestrutura, comércio e serviços. O Chaco oferece espaço, isolamento e possibilidades de longo prazo. Entender o Paraguai é entender essa dualidade geográfica e social. É um país com enorme território disponível e baixa densidade populacional. Um país agrícola e logístico, posicionado no centro do continente. É um país moldado pela geografia e pela história. E talvez justamente nesse contraste esteja a maior oportunidade para nós. A história da colonização explica por que Assunção é tão dominante.
Tudo começou aqui, na beira do rio, séculos atrás. A guerra moldou a demografia. Perder metade da população criou um vazio que demorou gerações para ser preenchido novamente. O calor do Chaco é desafiador, não é para qualquer um. Mas quem se adapta encontra terras baratas e muito espaço. O exemplo dos menonitas prova que é possível prosperar no Oeste, desde que haja organização, tecnologia e muita força de vontade. Já aqui no Leste, a vida é mais agitada. O comércio pulsa, a fronteira com o Brasil traz muita dinâmica. Se você busca agito e facilidade, fique no Leste. Se busca pioneirismo e grandes áreas, olhe para o mapa do Oeste. O governo tem tentado investir em novas rotas, como a Rota Bioceânica, que vai cortar o Chaco e mudar tudo. Essa nova rota vai conectar o Brasil ao Pacífico passando por aqui. Isso vai valorizar terras que antes eram isoladas. Logística é a palavra-chave. O Paraguai entendeu que sua posição no mapa é seu maior ativo econômico na América Latina. Caminhar por aqui me faz pensar em como o Brasil e o Paraguai são irmãos, separados apenas por um rio. O clima define a cultura. No calor intenso, o tereré não é apenas bebida, é uma necessidade social e física. E essa cultura do tereré une tanto o pessoal do Chaco quanto o pessoal de Assunção e da fronteira leste. Mas a desigualdade regional ainda é um problema a ser resolvido. O país precisa integrar melhor suas duas metades distintas. O turismo ecológico no Pantanal Paraguaio, no norte, é outra joia pouco explorada que pode gerar renda para as comunidades. Então, quando olharem o mapa, não vejam apenas um país pequeno. Vejam um corredor logístico e uma terra de oportunidades. Eu, como gaúcha, vejo muitas semelhanças na força do agronegócio aqui. A terra é valorizada e o trabalho é duro. A energia elétrica barata de Itaipu também ajudou o leste a crescer, mas essa energia precisa chegar com qualidade ao oeste. Infraestrutura é o que transforma mato em cidade. Foi assim no Paraná, foi assim aqui no leste, será no Chaco. Para o investidor, o momento de olhar para o Chaco é agora, antes que a infraestrutura chegue e os preços subam. É impressionante como decisões tomadas há séculos, como a fundação de Assunção, ditam onde as pessoas vivem até hoje. O Rio Paraguai é a veia-horta deste país. Tudo flui por ele, separando e unindo essas duas realidades distintas. Espero que essa análise ajude vocês a entenderem que o Paraguai vai muito além das compras em Ciudad del Este. Temos um país complexo, dividido, mas com um potencial de crescimento que poucos vizinhos na América do Sul possuem hoje. A visão superficial esconde o ouro. Quem estuda a geografia e a história encontra as verdadeiras oportunidades de negócio aqui. Se você gostou de entender essa dinâmica, continue acompanhando, tem muito mais sobre a vida aqui que quero mostrar. A adaptação aqui exige entender onde você está pisando. Literalmente, o solo muda, o clima muda, a economia muda. O contraste não é um defeito, é uma característica. É o que faz o Paraguai ser esse quebra-cabeça fascinante. Eu sou a Juliana, mostrando o Paraguai com outros olhos. Olhos de quem vive, estuda e respeita essa terra vizinha. Acompanhe os próximos conteúdos para entender de verdade como funciona a vida, a economia e o cotidiano no Paraguai. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, olhem o mapa com atenção. As respostas para o futuro estão desenhadas nele. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo desbravando mais curiosidades sobre nosso Paraguai. Tchau, tchau!